Olá, seja muito bem-vindo à RDTV. A nossa conversa de hoje é uma dica extremamente importante para você sobre saúde, inclusive porque sexta-feira agora começa o inverno, então é muito importante que se cuide bem aí do trato respiratório para evitar gripes e outras doenças que se pode ter nessa época. Para tentar elucidar as nossas questões sobre isso, eu vou conversar agora com a doutora Silvana Belotto, que é otorrinolaringologista. Doutora, obrigado por nos receber. E certamente nessa época de frio muita gente sofre, não é só a gripe que é problema não, né? Vamos começar falando das doenças mais comuns. Tudo bem? Tudo bem, obrigado por nos receber. Obrigada. Bom, na verdade no inverno as pessoas ficam mais suscetíveis à infecção do trato de via aérea superior e inferior, justamente por uma queda da umidade relativa do ar. A emissão de poluentes fica mais concentrada, se dissipa menos, então os pacientes alérgicos ficam mais suscetíveis. Tem a questão dos idosos, das crianças, que também são sempre mais suscetíveis à inflamação das vias aéreas. E com o frio, a temperatura cai do corpo, e aí para manter esse metabolismo normal, a gente tem que produzir mais energia, nisso a imunidade cai, então a gente fica mais suscetível mesmo. É por isso que no inverno a gente fica um pouquinho mais sensível às mudanças de clima, às mudanças de temperatura durante o dia. E aí os pacientes procuram mais a gente. Imagino. Bom, a gente vai falar já sobre alguns cuidados, como ela falou, a questão aí de alimentação, manter aí o corpo bem nutrido, principalmente por conta do que se chama a queda na imunidade. Para evitar isso, já a gente vai falar sobre essas dicas para você. Agora, doutora, quais são, a gente falou das doenças aí mais comuns, por exemplo, de um modo geral, muito se fala nessa época de faringite, alguns problemas com a traqueia também. Como é que se desenvolve isso e como cuidar? Então, geralmente os processos são virais, eles se iniciam com vírus, que são traqueites, resfriados, gripes comuns, nasofaringites, as próprias amidalites também em crianças são principalmente virais. E aí, dependendo da imunidade da pessoa, pode evoluir com melhora ou pode evoluir com uma infecção bacteriana. Então, geralmente, uma infecção, uma sinusite mais grave, uma amidalite purulenta que é bacteriana, ela começa com quadro viral, então a gente sempre espera os primeiros 5 a 7 dias para ver como vai evoluir, e aí se instala a bactéria e aí o quadro se agrava um pouquinho mais, precisando de antibiótico. Esses são os quadros mais comuns. No final desse processo, o paciente pode ter uma pneumonia, ter a traqueite, a traqueobronquite, que são quadros um pouquinho mais severos. Quando se fala em pneumonia, o pessoal já assusta, né, doutora? Porque é uma doença que pega muita gente, inclusive a gente está vindo de um outono que foi bastante seco, raras vezes a gente teve chuva aí para dar uma equilibrada nessa questão do ar, e a pneumonia tem algumas dúvidas que são muito comuns. Primeiro, ela é transmissível de pessoa para pessoa? Existe uma bactéria que vai transmitindo ou isso não existe? Na verdade, qualquer infecção bacteriana dificilmente é transmissível. O vírus, ele passa por gotículas de ar, então por proximidade, quando você tosse próximo a alguém ou até falando mesmo, essas gotículas são transmitidas e aí as pessoas suscetíveis podem pegar. A bacteriana muito dificilmente transmite, a não ser que a pessoa que esteja ao seu lado esteja imunodeprimido ou imunossuprimido por alguma doença crônica ou falta de imunidade, crianças muito pequenas. Então, nesses grupos etários é mais... você tem que tomar um pouquinho mais de cuidado para evitar que eles tenham... que eles peguem essas pneumonias ou sinusites, qualquer outra infecção bacteriana. Mas é mais difícil no geral. Tá. Ainda sobre pneumonia, a gente precisa saber quais são os sintomas aos quais devemos ficar alerta. A gente sabe que tem aquela coisa toda de dor no peito, dor nas costas, febre alta, mas de um modo geral as pessoas deixam para ir no médico muito tarde, porque acham, é uma gripe forte, isso vai passar, vai ser resolvido com alguns antigripais, antitérmicos. E tem aquela história também, doutora, de todo mundo se automedicar, que é extremamente perigoso, né? Qual é a hora de procurar um médico? Então, nos primeiros sinais de febre alta, então acima de 38,5, 39 graus, pacientes com falta de ar podem ter ou não chiado no peito, ou um ruído no peito, que a gente geralmente vê como ronco, que são os estridores, dor ao tossir, falta de ar, já falei? Acho que já falei, falta de ar.
mal-estar geral, prostração. Quando o paciente está mais caído, ele está mais debilitado, ele tem que procurar. Os primeiros sintomas geralmente são mais leves, a tosse é mais seca, a tosse não traz uma secreção amarelada, esverdeada, e quando isso começa a aparecer, aí tem que procurar um hospital. E a questão de tratamento, doutora, que acho que também é extremamente importante, porque alguns casos já evoluem para uma questão severa, quando ocorre o derrame pleural, e aí todo mundo se pergunta, será que é possível reverter isso com tranquilidade? Porque o tratamento é bastante complexo, né? Como é que funciona esse estágio? Quando o paciente tem um sinal de gravidade maior, que aí ele tem insuficiência respiratória, diminui a oxigenação dele, ele tem muito mais desconforto para respirar, é preciso fazer a internação para fazer uma medida de, às vezes, intervencionista, para você fazer drenagem ou fazer o controle só com medicação, e aí de acordo com o problema que o paciente vai ter, com a gravidade dele e com a imunidade dele, aí que se decide qual o procedimento que vai seguir, mas imediatamente tem que ser feita a internação e entrar com antibiótico terapia, inalação, às vezes até um CPAPzinho para o paciente voltar a oxigenar normalmente. É isso que se faz. Em relação à bronquite, que é outra doença também que todo mundo que geralmente tem, sofre muito nessa época de inverno. Primeiro, a bronquite é algo que se desenvolve de que maneira no organismo do ser humano, doutora? Então, geralmente, a bronquite, a asma, são processos alérgicos que algumas pessoas que têm suscetibilidade genética e associada ao fator ambiental desenvolvem. Então, são pessoas que têm uma hipersensibilidade a alguns alérgenos que estão presentes no ar. Então, poluição, cheiro, produto de limpeza, perfume, ácaros. Essas pessoas podem desenvolver uns sintomas que são bem característicos, às vezes estão associados à rinite alérgica também, que é um sintoma nasal, de coriza, espirro, coceira. E aí evolui para falta de ar, chiado no peito, é aquele sonzinho que parece um gatinho que fica chiando, e aí a criança fica com desconforto respiratório, falta de ar, e pode entrar em insuficiência respiratória pela fadiga que isso causa. Então, quando se tem um quadro respiratório mais importante, com ruído, com chiado no peito, muita falta de ar, desconforto para respirar mesmo, também tem que ser procurado um serviço médico de urgência para começar a inalação, fazer a broncodilatação, né, porque ele fica com um espasmo muito importante, e aí a criança começa a voltar a respirar normalmente. Essa broncodilatação geralmente é quando se faz a inalação. A inalação a gente às vezes, geralmente, na verdade, faz medicação também endovenosa para aliviar esses sintomas mais rápidos. Aproveitar, doutora, que falou dessa questão de espasmos, alguns médicos falam de broncoespasmos. É a mesma coisa que bronquite? Um broncoespasmo está atrelado à bronquite? Broncoespasmo é o que acontece, né, mecanicamente nos alvéolos. Aí, os brônquios dos alvéolos, eles sofrem um espasmo e aí faz um processo inflamatório que é a bronquite. Agora falando da rinite e sinusite, que também no inverno são aquela maravilha para quem tem esses problemas já desenvolvidos ou podem desenvolver, né? Como é que se evita, como é que se trata isso? A rinite também é um processo alérgico, ele tem um componente genético e ambiental. A gente tem que evitar, é que hoje em dia no mundo moderno é muito difícil, mas tem que tentar evitar ar-condicionado, exposição à poluição, umidade como infiltração, mofo, poeira, cheiros mais fortes de produtos de limpeza. Esses são os principais fatores que podem causar alergia. Então, quando você tem essa hipersensibilidade também, esse processo alérgico pode ser desenvolvido, e aí tem algumas medicações que podem ser feitas para melhorar. Essas medicações, elas são tanto terapêuticas como preventivas. Então, a rinite, assim como a asma, dificilmente tem cura, mas você consegue fazer um bom controle fazendo um tratamento bem regular e bem rígido, né? Tem que fazer bem certinho, usar pelo tempo determinado, e aí o paciente tem uma melhora bem importante. Diminuindo a rinite, você diminui as sinusites, porque a sinusite chega a ser uma consequência da rinite. Se a rinite não é bem curada, a sinusite pode se instalar, assim como a asma, né? A bronquite. Se o paciente tem uma rinite, ele pode desenvolver uma asma também.
A gente está percebendo pela conversa com a doutora Silvana que a alergia, de um modo geral, tem bastante influência em alguns problemas respiratórios. E muita gente fala, doutora, eu sou alérgico, sei lá, a camarão ou qualquer outra coisa, mas nunca fez um teste alérgico. Como é que é possível saber efetivamente, e aí não só com clareza, mas de uma forma séria, né? Porque dizer que é alérgico sem saber é meio complicado, né? Existem testes? Como é que pode ser feito isso? Existem testes de pele, que são padrão ouro, que a gente chama de prick test. São os melhores testes para identificar a que você tem alergia. Então, é como se fosse uma vacininha, né? Então, você aplica uma dose muito baixa do alérgeno e aí vê a reação que isso provoca na pele. Então, tem diversas substâncias, corantes, alimentos, medicações que você pode fazer esse teste. Os testes são feitos e aí você vê qual que você é alérgico ou não. E tem exames de sangue também. Os exames de sangue também podem identificar que tipo de alérgeno você é mais sensível ou não. Vamos falar daquela que acomete quase todo mundo, não só no período de inverno, mas de um modo geral, quando a imunidade está mais baixa, ou nesse outono seco que a gente teve, que são os resfriados e gripes. Qual a diferença, basicamente, sobre elas? Porque muita gente fala, eu estou gripado, mas não é exatamente uma gripe, né, doutora? O resfriado comum, ele é um quadro muito mais leve do que a gripe, tá? Ele traz mais ou menos os mesmos sintomas, mas são menos gerais. O resfriado vem com quadro nasal de obstrução, de coriza, espirros. O paciente geralmente não tem febre, ou se tem é uma febre bem baixinha. E a gripe é um quadro bem mais severo, tem os mesmos sintomas nasais, mas traz artralgia, né, dor nas articulações, nos músculos, o paciente fica bem prostrado, bem caído, ele tem uma febre bem mais alta e tem chance maior de complicar. Doutora, a questão da gripe ou resfriado mal curado, porque é aquela coisa, né, a gente acaba, primeiro que toma remédio por conta própria e depois acaba não seguindo algumas recomendações médicas que ela vai depois dar pra gente também até o fim dessa entrevista, e aí a gripe vai e volta, quais são os riscos disso e como é que eu posso de uma vez por todas, curar com efetividade uma gripe? As gripes, tanto como os resfriados, eles são curados com sintomáticos, né? O vírus, ele tem uma duração no nosso corpo que a gente chama de autolimitado. Então, ele dura lá, ele causa os efeitos maléficos dele por 5 a 7 dias. Depois disso, a gente não tem mais gripe, o vírus não fica mais lá. Então, essa doença é autolimitada, ela vai melhorar com, sem e apesar do tratamento. Mas, como isso traz muito desconforto, muitos sintomas, a gente geralmente deixa os sintomáticos, que são analgésicos, antigripais e medidas comportamentais que a gente pode falar um pouquinho mais pra frente. Antes de falar delas, do fumante. Tecnicamente, a gente imagina que ele sofra muito mais nessa época de inverno ou com ar seco, e aí, dependendo da doença respiratória, pode ir para um quadro mais grave, né? Quais são as dicas para esse tipo de indivíduo? Parar de fumar. Parar de fumar é a primeira, né? E básica, que é o maior desafio para quem tem esse vício. Para quem fuma. O cigarro é um vício muito horrível, na verdade. Ele é um vício psicológico, ele é um vício social, além do químico, né? Então, as pessoas veem as outras fumando e isso acaba sendo um meio social de se relacionar. Mas, para quem é fumante, para quem é viciado, na verdade, a hidratação é muito importante. Como o fumo, né, o tabaco, provoca uma inflamação crônica constante nas vias aéreas, isso deixa a via aérea muito mais fragilizada. Ela não consegue responder tão bem a um ataque de um vírus, ou de uma alergia, ou de uma infecção bacteriana. Justamente porque ele já está muito inflamado. Então, para fazer uma reação contra esses alérgenos ou patógenos, como vírus e bactéria, ele precisa de despender muito mais energia, é um pulmão que já está fragilizado. Então, hidratar bastante, procurar fazer atividade física, isso é muito importante, se alimentar bem, dormir bem, esses são os fatores mais importantes, como qualquer outra pessoa, mas sabendo que o tabagista vai estar sempre mais suscetível. Quando a doutora fala em comer e dormir bem, parece que esses dois fatores são extremamente importantes para não ter o problema aí de cair como se chama? Imunidade. A imunidade, porque justamente a imunidade baixa que causa então esses problemas todos, pelo menos a maioria deles, né? Como é que a gente faz para não ter
esse problema? Tem que dormir quanto por noite? Como é que eu me alimento bem para não ter imunidade baixa? A gente recomenda que assim, o sono é extremamente importante para restabelecer a imunidade do paciente, das pessoas de modo geral, mesmo que não estejam doentes, mas a gente deixa a recomendação de 7 horas e meia de sono a 8 horas, não muito mais que isso. Quem é um dormidor mais longo, até 9 horas, mas muito mais do que isso também não é ideal. A pessoa precisa ficar produtiva, né? Senão fica muito sonolenta, e é o suficiente. De 7h30 a 9 horas, então, de sono, ter regularidade e disciplina nos horários de dormir e de acordar, um ambiente de sono adequado, sempre no escuro. Tá? Evitar exposição, sem nenhuma claridade. Exposição de televisão, de computador, qualquer objeto luminoso vai prejudicar. Em relação à alimentação, evitar jejum prolongado, comer com regularidade a cada 3 ou 4 horas, para quem tem essa possibilidade, comer muita fruta, verduras verdes, escuras, né, principalmente. Legumes, proteínas, evitar porcaria, né, que é fritura, alimentos muito gordurosos, refrigerantes, isso tudo acaba desregulando mais o organismo do que beneficiando. Tá certo, doutora. Muito obrigado pela entrevista, e acho que a gente aprende principalmente o seguinte: qualquer sintoma estranho aí fora do comum, é bom procurar um especialista como o seu caso, e nunca se automedicar, né, doutora? Porque tomar remédio por conta própria é um perigo. É melhor evitar e procurar um serviço especializado. Tá certo. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado a você que esteve com a gente. Lembrando que outras entrevistas estão à sua disposição em nosso site, reporterdiario.com.br.